Muito bem, nessa aula nós vamos falar sobre bloqueios mentais. Vamos ver os principais bloqueios mentais, o que é bloqueio mental e também algumas considerações à luz da palavra de Deus. O que é bloqueio mental? Bloqueio mental é uma forma de resistência ou repressão incontrolável do cérebro, novamente. Ele é definido como a recusa de acontecer novamente, recusa dele fazer algum tipo de ação que ele não quer fazer. E aqui nós vamos para a luz da Bíblia, tá? Provérbios 29, verso 25, diz assim: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. Então, em outras traduções, fala que quem confia no homem está em laço. Então, não adianta de nada você ter um instinto de pitbull, um instinto de pastor alemão, ou seja, brabo, né? O instinto de um cachorro forte ou de uma pessoa forte. E, no entanto, você ser limitada, como uma coleirinha ali, pela opinião alheia, pelo que os outros vão achar de você, segundo o seu conceito da sua mente, que às vezes as pessoas nem estão nem aí, não acham nada de você. Todo mundo está preocupado com sua própria vida, essa que é a realidade. Se tem alguma pessoa que você mais ama nessa vida, é você mesmo. E, no entanto, nós estamos muito preocupados com a opinião dos outros, que é uma coisa que a gente precisa reformular. Então, vou ler novamente aqui para ver se frisa bem na sua mente. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. Aqui é o conceito do cilindro das memórias. Desse lado esquerdo, aqui eu tenho... vou dar um nome aqui para essa pessoa que tem o cilindro da memória. Que memória é essa? Imagina só que seja a memória cerebral. Do 0 aos 9 anos de idade, a Maria passou por situações de abuso, situações de rejeição desde útero, passou por situações de abandono, tá? Diversos, passou pela mão de várias pessoas e ela tem uma memória muito negativa dos 1 ano de idade, 0 anos de idade, aliás, até os 9. Mas, porventura, o que aconteceu? Aconteceu memórias positivas para o resto da sua vida. Maria viveu por 40 anos. Do outro lado da história, aconteceu o quê? A vida de Joãozinho. Joãozinho teve teve uma gestação desejada, né, pela sua mãe, pelos seus pais, porém, na fase ali dos 2 para 4 anos, ele sofreu humilhações. E na fase ali dos 9 para 10 anos, ele sofreu algum evento de injustiça e ficou registrado na sua memória. Que mais também, dos 20 aos 23 anos, também ele teve traição nos relacionamentos dele. Então, essas memórias aqui negativas, elas ficam guardadas. Só que quando uma pessoa guarda por muitos anos ou por muito tempo, essas emoções elas não são expostas, o que acontece? O cérebro passa por uma situação de perturbação, porque ele quer eliminar, que ele quer expor isso. E quando você não se abre para ninguém, pelas situações difíceis que você passou, vai passar por uma fase da autossabotagem, a fase da piração. É como se fosse um tumor. O tumor está ali na epiderme, até ele criar um biquinho e
vazar. Mesma coisa é a nossa mente. Muitas das vezes a gente cuida até do corpo, mas deixa por último a nossa mente, para cuidar da nossa mente de lado. Quando na realidade a gente deveria cuidar mais ou, quiçá, na mesma proporção. Aqui eu também tenho outro versículo para compartilhar para você. Provérbios, deveria nem ter fechado a Bíblia, né? Provérbios 25. Provérbios 25. No verso 26. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Tá? O que é ímpio e o que é justo? Justo são as pessoas que obedecem a Deus, obedecem os seus princípios. E o que é ímpio? Ímpio é a pessoa que é contrária ao senso comum. As pessoas estão tudo alinhadas ali a fazer o que é certo, e o ímpio, ele insiste pelo seu orgulho, pela sua arrogância, pela sua prepotência, que aquele caminho que ele escolheu ali é o certo. Ele contraria a verdade. Então, repetindo aqui o verso 25, 26, diz assim: como fonte contaminada. Aqui eu ilustrei com isso daqui, né? Com esse garapé, não sei nem de onde é. Mas ele está contaminado. Ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Ou seja, as pessoas que sabem que estão fazendo o que é certo, mas por causa da multidão, por causa da manada, pega e faz besteira, né? Segue no caminho, um conselho incorreto. O primeiro tipo de bloqueio é o bloqueio da aprendizagem, tá? Esse bloqueio, ele começa a ter fluência na nossa vida, principalmente no momento ali que a gente está se educando, é um bloqueio da aprendizagem. 80% dos nossos bloqueios, eles são com o nosso pai e com nossa mãe. Tem 3 pessoas que são fundamentais para o desenvolvimento dos bloqueios, tá, na nossa vida. Pai, mãe e professores. Veja bem, digamos que a criança está naquela fase da curiosidade, 4 aninhos de idade, está perguntando tudo, está sendo um gravadorzinho, tá, de todas as coisas que ela está ouvindo. E ali surgem muitos questionamentos. E o pai ou a mãe, ou cuidadores dele, trata com indiferença com relação às suas perguntas do dia a dia, trata com impaciência, não quer responder a criança, que não sei o que, cala a boca, fica quieto, não pergunta, menino. Ou seja, vai criando bloqueios de aprendizagem naquela criança. Ou até mesmo a criança vai para a escola e ela é reprimida pelos seus professores, quem sabe na parte ali do primeiro ao quinto ano, quinta série, no processo da sua aprendizagem, alguém lhe privou de informações, lhe privou de ser criativo, lhe privou de ser ousado, de ser interessante, foi humilhado, tá? Então, dentro de você ficou guardado a não exposição mais de ideias. Muitas vezes você está na roda ali dos seus amigos, está na roda de negócios do seu trabalho, você até tem uma ideia bacana, mas você não expõe mais ela, porque você está com um bloqueio da criatividade, quem sabe bloqueio da aprendizagem. Quando você ouve as coisas simplesmente que eram para ser aplicadas e você não consegue mais sair do lugar. Sinal que você está com bloqueios. E você precisa ser liberto disso. Muito bem. Esse daqui é o bloqueio da necessidade de aprovação. O que acontece? Você foi submetida a pessoas que tinham mais autoridade sobre você na sua infância, tá? E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas centralizaram a vida delas em você. As expectativas que elas tinham
de vida em você. Por exemplo, seus pais e suas mães queriam que você se tornasse o quê? Um advogado, queria que você se tornasse um professor, queria que você se tornasse um médico, um engenheiro, um artista, sei lá, entendeu? Então, seus pais projetaram aquela ideia ali em você, e você tinha que ser daquela maneira para produzir orgulho, para produzir satisfação, porque eles não queriam que você fosse outra coisa na vida. O que acontece? Nisso daí, ele produziu um bloqueio da aprovação. E para você se sentir aprovado diante das pessoas, você é uma pessoa extremamente obediente, uma pessoa ordeira, e todas as suas ações que você vai executar, mentalmente você pergunta se você tem autorização para realizar aquilo. E mentalmente você vai receber um não. 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 Porque você vai lembrar daquele disquinho lá, aquela musiquinha reproduzida do seu pai ou da sua mãe dizendo não para você. Isso vai fazer com que você deixe de reproduzir aquilo que você deveria reproduzir hoje. Porque você tem bloqueios. Seu cérebro te ama e não quer deixar você ser humilhado novamente. E aí, ele trabalha com bloqueios. Aqui nós temos o bloqueio da escassez. Sabe aquela pessoa que ela está numa condição financeira boa, ela já é até rica? Pois é. Mas ela dorme perturbada, às vezes nem consegue dormir, mal tira poucas horas de sono. Por quê? Porque ela tem um bloqueio da escassez, ela tem medo de que aconteça de novo aquela situação de pobreza, aquela situação de vexame. Ela busca a estabilidade e mesmo que tendo dinheiro, ela tem medo de perder. Aí ela anda cercado de seguranças, tá? É uma loucura, a pessoa não tem paz. Então, para você que tem bloqueio da necessidade de aceitação, a necessidade de aprovação, você tem que aprender a dizer não. Por que eu tenho que aprender a dizer não? Porque você tem que se priorizar, se amar como pessoa. Muitas das vezes você deixa de dizer não porque você quer passar por boazinha. Não, Jéssica, eu sou uma pessoa altruísta. Que coisa de altruísta? Coisa nenhuma. É porque você quer que os outros batam palma. Ai, fulano é tão generoso, tão generosa, que coisa nenhuma, isso é só para amaciar o seu ego, tá? É importante você aprender a dizer não para as pessoas, porque todos vão procurar um otário, mas não tem ninguém na minha família que... Gente, para isso que existe Ministério Público. Se seus irmãos não querem cuidar também do seu pai, dos seus avós, que são idosos, não é você que também tem a responsabilidade total de cuidar. Tenho certeza, se você entrar com ação na justiça, amanhã ou no mesmo dia, eles estão lá para cuidar, lá para compartilhar. Todos têm obrigação de fazer algo pelos seus pais. Outro ponto aqui, você é muito preocupado com a opinião alheia. O que é opinião? Segura essa aí para você. Opinião é uma mercadoria velha e vagabunda que quem emite não tem compromisso com o resultado. Vou repetir. Opinião é uma mercadoria velha e vagabunda que quem emite não tem compromisso com o resultado final. E aí? Vai agora ficar dando ouvido a opiniões das pessoas? Gente, presta atenção. Opinião é uma coisa. Conselho dos nossos amados é outra. Porque são pessoas que estão te vendo ali, estão junto com você. Claro que tem situações ali que a gente não vai poder contar nem com os familiares, a gente vai ter que contar apenas com a nossa intuição.
para prosseguir em determinados caminhos. A gente vai desbravar caminhos onde a nossa família nunca nem sonhou estar. Então, há situações e situações, mas opinião é uma coisa e conselho dos nossos entes queridos é outra. Existe até um verso bíblico que fala bem assim: na multidão de conselhos há sabedoria. Então, vai de você saber dosar. Agora, uma coisa eu posso te dizer, que a resposta que vem lá do alto, essa prevalece sobre todas. E a base mesmo da sabedoria está aqui, nos conselhos da Bíblia. Aqui temos o bloqueio emocional da afetividade. O bloqueio emocional da afetividade são pessoas que elas foram rejeitadas no útero, tá, de preferência, e não é que elas não gostam de estar com alguém, não gostam de abraçar ninguém, não gostam de dar um cheiro nas pessoas. Elas gostam, só que elas têm medo de acontecer novamente o abandono que aconteceu com elas. O evento de justiça que aconteceu com elas, tem medo que se repita. Então, ela não quer se envolver emocionalmente com você ou com qualquer outra pessoa, com medo que se repita. E por isso, ela prefere distância das pessoas, tá? Aqui tem dicas de como se livrar dos bloqueios. Primeiro, reprogramação de crenças, de tudo aquilo que você acredita, aquilo que você tomou para si. Ressignificação de memórias, tá? A gente consegue fazer isso com PNL, programação neurolinguística. Liberação do perdão, tá? Na realidade, esses dois primeiros aqui, eu consigo fazer na minha mentoria. Então, se você deseja fazer uma ressignificação de memórias, me chama no direct que nós estamos juntos. Liberação de perdão também nós ajudamos. Mas meu parente, meu pai, minha mãe morreu. Nós também temos uma solução para isso, não se preocupe. Viver o processo, porque quando você começa a ativar a sua identidade, você vai passar por um processo. E esse alinhamento, ele vem através da mentoria. Você precisa de alguém que te aconselhe a chegar no lugar certo. Alguém que esteja ali te acompanhando. Essa profissão de coach, ela começou nos Estados Unidos, mas ela existe desde quando o mundo é mundo. Desde quando, naquele tempo ali pré-socrático, socrático, as pessoas que queriam sair do ponto A até o ponto B, o que acontecia? Elas eram acompanhadas por sábios, elas iam no conselho dos sábios e elas passavam por esse processo acompanhado das pessoas. Então, assim, as pessoas não têm que fazer isso só quando elas são jogadores de futebol, quando elas são atletas, mas para o dia a dia na vida do business, dentro dos negócios, ou até mesmo na vida relacional, se você é uma simples pessoa, mas se você tem ambição de chegar em algum lugar onde você não conseguiu chegar até agora, é importante você passar pela mão de um profissional específico. Então, outro ponto aqui é ativar sua identidade, viver seu propósito. Faltou um O aqui. Nossa. Perdão aí pelos erros na língua portuguesa. E ser mentorado por um coach ou fazer psicoterapia, tá bom? Então, escolha muito bem o profissional, a pessoa que você quer ser orientada a partir de hoje. Aqui o último versículo para concluir nossa aula. Sobretudo, o que deve se guardar, guarda teu coração, porque dela procede as fontes de vida. Na Bíblia existe 879, se eu não me engano, versos bíblicos que falam a respeito do coração. Coração, ou seja, Deus se preocupa muito com as nossas emoções. Se preocupa muito com a nossa mentalidade. E aqui ele deixou esse conselho no livro de Provérbios. Então, de tudo que você tem que guardar na vida,
guarda o seu coração, guarda as suas emoções, porque dela procede as fontes de vida. Dela as pessoas ficam mortas-vivas, zumbi, ou delas elas são as pessoas extremamente de luz, extremamente autoconfiantes, extremamente contagiantes. Por quê? Porque elas sabem lidar consigo, sabem lidar com as suas emoções. E a aula de hoje ela termina assim, e que você leve essa mensagem para calar fundo lá na sua alma, no seu coração. Grande abraço, beijo e fica com Deus.